Sou dizimista, ofertante da tua casa, aquele que tem, aquele que não tem, Senhor, aquele que está desempregado, se houver uma porta, escancará, Senhor, em nome de Jesus, papai, vai de encontro às nossas casas, Senhor, que não venha faltar, que o Senhor venha suprir as necessidades a cada dia, Senhor. Aqui está a tua serva, Senhor, que vai levar a palavra, que vai levar o alimento, Senhor, para os teus filhos, Senhor, que o Senhor venha usar, Senhor, a boca dela como instrumento, Senhor, em nome de Jesus, papai. Encha o vaso, Senhor, em nome de Jesus, papai. Que ela venha falar, Senhor, que não seja ela, mas sejas tu, Pai, falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a ti. Os irmãos podem tomar assento. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito feliz de poder estar hoje aqui. A gente está se recuperando de uma gripe, mas estamos bem, para a glória de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. É legal a gente ficar andando assim nas congregações, a gente descobre qual é o aluno que canta, que não canta. Me surpreendeu, Deus abençoe. Também fico feliz pela Catarina, já faz bastante dias que eu não a via, e Deus te abençoe grandemente. Catarina está sempre no nosso coração, e dentre todos os irmãos, né? A gente fica muito feliz de revê-los. Quando o Fábio me ligou hoje à tarde, eu estava já há horas estudando o livro de Isaías, e a palavra que eu estava estudando é a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, então eu espero realmente que toda a igreja de Cristo tenha a ciência de que nós não estamos em tempo de buscar uma palavra que massageie ego, que nos satisfaça, mas a palavra de Deus, que ela nos exorta, que ela nos faz pensar, que ela nos faz ter uma reação. Qual a reação? De buscarmos ao Senhor com muito mais intensidade e de nos rendermos a Ele. E a palavra que o Senhor tem nos dado é uma palavra de exortação, é uma palavra para nós nos atentarmos para aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero ler com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 29. Todo o Antigo Testamento, ele ficou escrito desde o Gênesis até o Malaquias, quando Deus faz silêncio, a voz profética, ela cessa por 400 anos, até que veio Jesus. Então, o Senhor, em todo o Antigo Testamento, ele se revela a nós. Hoje, a era da graça que nós vivemos, para muitos pode parecer, eu falo assim porque a gente trabalha com muita gente, com muitas igrejas também, e a gente vê que a era da graça parece que produz no ser humano uma era de facilidade. Nós estamos na graça. Isso pode, isto não tem problema. Às vezes dá essa impressão que a era da graça, ela facilita, mas ela não facilita em nada quando nós estamos atentos a ouvir a voz de Deus. Em todo o Antigo Testamento, Deus se revela como Deus. Nós vamos encontrar inúmeras passagens em todo o Antigo Testamento, que a gente vai ver que ora cai fogo do céu e consome, ora a terra se abre e pessoas, clãs inteiros são engolidos. Nós vamos ver muitas guerras, muitas batalhas que Deus
travou pelo seu povo. E o que Deus está nos falando com todos esses fatos relacionados no Antigo Testamento? Ele está mostrando qual é a ação dele, como ele age, o que ele é, como ele faz. E nós encontramos no Antigo Testamento um Deus santo. Um Deus santo que exige santidade do seu povo. Nós vamos ver que quando Deus formou o povo de Israel, Deus fez muitas exigências a ele. Quando nós lemos o livro de Êxodo, de Levíticos, nós vamos ver que Deus, ele ensinou o seu povo como ia comer, como ia se vestir. Deus deu toda uma tradição para eles. Eles seriam diferentes dos outros povos. Eles não deveriam ser iguais aos outros povos. Por quê? Porque eles eram representantes do Deus Altíssimo. Foi espaçado tudo o que eles deveriam ser e fazer. Deus se mostrando ao seu povo, se apresentando ao seu povo. Através de Israel, Deus se apresentaria às nações. Eles eram responsáveis por apresentar Deus na sua maneira de ser, na sua maneira de viver, na sua maneira de falar. Era assim que eles iriam mostrar Deus às nações. E nós vamos ver, principalmente nessa passagem de Isaías, que nós vamos estudar hoje, que nem sempre o povo de Deus agiu dessa maneira. Mas Deus já havia deixado claro qual é a maneira dele agir. O povo que quisesse ouvir ou não quisesse ouvir, Deus já havia deixado explícito qual a sua maneira de agir. No Novo Testamento mudou? Não. Não mudou nada. Deus, ele continuou o mesmo Deus. Deus é amor, mas ele também é juízo. Juízo. Nós só ouvimos muito facilmente sair da boca do povo que diz assim: não, Deus é amor. Deus é amor. As pessoas se esquecem de continuar a frase acerca de Deus. Deus é amor, mas ele é juízo na mesma medida. A mesma medida que ele ama é a mesma medida do seu juízo. E é esse Deus que ele quer que a igreja dele se atente para os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo os dias que acontecerá o arrebatamento da igreja. E o que o Senhor deseja de nós? Que nós estejamos preparados. Não é preparados de boca, porque é muito fácil nós dizermos que nós cremos. Eu creio em Jesus, eu estou servindo ao Senhor. De boca é muito fácil. Mas e com as nossas atitudes? E com os nossos pensamentos? E com a nossa boca? Como nós estamos diante de Deus hoje? Parece até um jargão, mas tenham certeza, não é. Não é. Hoje pode ser o nosso último culto. Verdade. Jesus pode vir até o meio do culto. Jesus pode vir ao final do culto, antes de nós chegarmos em casa. Isso não são frases preparadas, queridos. Não são. Nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos viver esperando Jesus para
por isso, a palavra de Deus, ela nos exorta a nós estarmos alerta. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Isaías. Para quem não sabe da informação, eu gosto de passar essa informação. Alguns já devem conhecer. Nosso professor está ali atrás, o Júnior, né? Uma pessoa de bastante conhecimento, ele deve saber também. O livro de Isaías, ele é uma Bíblia dentro da Bíblia. Ele é uma Bíblia dentro da Bíblia. Quantos livros que a Bíblia tem? 66 livros. Quantos livros no Antigo Testamento? No Antigo Testamento? 39 livros. No Novo Testamento? 27 livros. Muito bem. Não vou perguntar todos os livros da Bíblia, não se preocupe. Mas o livro de Isaías, ele contém 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías vai falar sobre o Israel antigo, a história antiga de Israel, os acontecimentos, as profecias que aconteciam por aqueles dias. E nos últimos 27 capítulos, vai falar principalmente o foco maior, que é a era messiânica. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Então, os 27 últimos capítulos, eles são divididos, a fala maior será do futuro de Israel. Então, o livro de Isaías, ele se divide exatamente em duas partes. Os 39 primeiros capítulos e os 27 últimos capítulos. Bem como a palavra de Deus, que nos seus 39 livros do Antigo Testamento nos apresenta Deus, a formação de Israel, como Deus agiu, como Deus fez com o seu povo, já mostrando para a igreja de Cristo, que se levantaria no Novo Testamento, como ele é, como ele age, como ele fala, como ele deseja que a igreja caminhe na presença dele. Vamos ler alguns versículos. Os irmãos me acompanhem. A minha tradução não é bem igual à de vocês, a Bíblia do culto, né? Mas a palavra de Deus quer dizer exatamente a mesma coisa. Isaías 29. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Acamparei ao redor de ti, secar-te-ei com balaústres, levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto, de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna, será multidão
de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes e puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem nas escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele não sabe. Até aqui. Esse capítulo ele é dividido, uma palavra profética que Deus entregou a Isaías, ele é dividido em 3 partes, do versículo 1 até o versículo 8, está falando de fatos, de acontecimento que aconteceriam a Israel, a Judá. Do versículo 9 até o versículo 16, ele está falando sobre a cegueira espiritual do povo de Deus. E do 17 até o 24, já são profecias escatológicas. Está falando do reino milenar de Cristo na terra. O reino milenar é apenas para o povo de Israel. A igreja, nessa altura, já vai estar arrebatada. E o consolo que Deus dá a Israel em todas as exortações que ele faz, pela sua desobediência, pela sua idolatria, em todas as profecias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas trazem uma palavra de Deus, alguns, ainda como Isaías, Jeremias, falam a Israel e a Judá, e muitos outros profetas que vão falar apenas para Judá, porque a essa altura as 10 tribos já
vão estar espalhadas pelo mundo. Já porque o Império Assírio levou as 10 tribos e espalhou. É a maior diáspora de um povo, porque eles não retornaram. Israel está espalhado pelo mundo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a tribo de Judá, ela foi para o cativeiro e ela retorna do cativeiro. O retorno do cativeiro nós vamos encontrar livro de Esdras, Neemias, Esther, são livros que foram histórias do povo de Israel, livro que foi escrito pós-cativeiro. O povo de Judá voltou. Por que o povo de Judá voltou? Porque Deus preservou a tribo de Judá. Mesmo em meio aos castigos, mesmo em meio ao cativeiro que eles sofreram, Deus preservou, porque era da tribo de Judá que viria Jesus, e o Messias iria vir ao mundo. Então a tribo de Judá, ela foi para o cativeiro, ela volta. No cativeiro de 70 anos, é que eles foram literalmente curados da idolatria. Porque em toda a história de Israel, nós vemos que o povo de Deus sempre quis se misturar com os outros povos. Sempre quis copiar os outros povos. E não é diferente hoje. Não é diferente. A igreja de hoje que caminha sobre a terra, ela caminha da mesma forma. Ela quer porque quer se misturar com o mundo. Algo no mundo atrai, algo no mundo é tão bonito aos olhos que ela quer. E quando para ela não sair e ir para lá, ela pega o de lá e traz para cá. Mistura no meio da igreja e assim a igreja vai compartilhando com o mundo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque Deus, Ele não divide a sua honra com ninguém. Deus não se divide com ninguém. Quem se divide com o mundo tem que estar com a orelha em pé. Por quê? Jesus está voltando. Jesus está às portas. E a igreja que será arrebatada é aquela igreja que está totalmente separada do mundo. Os que desejam o mundo podem ficar com o mundo à vontade. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mas Ele deixa muito claro na sua palavra o que Ele quer do seu povo. A palavra está esclarecida. E nessa passagem, do versículo 1 até o versículo 8, está falando sobre o cerco de Senaqueribe, quando ele assedia Judá. As 10 tribos ainda não tinham sido levadas, elas estavam sendo ameaçadas a ser levadas. Mas o mesmo Senaqueribe, que era o Império Assírio, também pressionava Judá. E por muito tempo eles pressionaram Judá. Mas Deus não permitiu que tocassem em Judá. Judá teria o seu castigo? Teria. Mas Deus já o havia preparado. Então, esses primeiros versículos nos falam sobre... Está nos falando sobre esse acontecimento que estava prestes a acontecer, a ameaça de Senaqueribe, a ameaça totalmente natural, sem jeito. O Império Assírio que vinha assediando. O versículo 4, toda palavra profética, ela é para agora, ela vem sempre em duas etapas. Ela fala para agora e ela fala para um futuro. Ou senão
futuro e fala para o escatológico. Então, as profecias nós precisamos ler e buscar em Deus o entendimento do que realmente ela está falando. A lareira de Deus que se refere aqui em algumas Bíblias fala Ariel. Algumas traduções falam Ariel. Ariel quer dizer leão de Deus. É a mesma expressão de lareira de Deus, que ele está falando sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Deus. Deus escolheu aquele lugar. Não foi à toa, não foi porque Davi escolheu, não foi porque Salomão construiu nele um templo, não foi. O que os homens fizeram já estava dentro da vontade de Deus. Aquela terra de Jerusalém que nós vemos hoje lá, que estão lá passando os apertos deles, aquela terra é terra do Senhor, é escolhido do Senhor. E o nosso Senhor Jesus, ele ainda como homem, ele vai pisar a esta terra e vai reinar em Jerusalém por 1000 anos, antes de todo o fim dessa terra que nós pisamos terminar. E aqui está falando sobre Jerusalém. Por quê? Porque o cerco assírio está ameaçando entrar na cidade. O verso 4 diz assim: está lançado por terra, do chão falarás, do pó sairá afogada a tua fala, subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho a tua fala, desde o pó. Desde o ano 70 da era cristã, Jerusalém foi tomada, o templo foi novamente destruído, e os judeus, aqueles que não morreram, que foi uma faixa de 6 mil judeus morreram naquela guerra, no ano 70 da era cristã. Os que não morreram foram espalhados pelo mundo. Por muito tempo, Jerusalém se chamou Aedo Capitolina. E o povo de Deus já não era mais o seu povo oficial. Jerusalém foi tomada. Eles só retornaram desde o ano 70. Eles só retornaram agora, na nossa época, no ano de 1948. Foram quase 2000 anos de diáspora de um povo. Em 14 de maio de 1948, às 4 horas da tarde, Ben Gurion subiu as escadarias do museu em Tel Aviv e leu diante de 200 pessoas o novo estatuto do novo Estado de Israel. Israel estava nascendo em um só dia, assim como nasce uma criança. No nosso tempo, a palavra profética de Isaías se cumpriu diante dos nossos olhos. O livro de Isaías, capítulo 66, verso 8. Alguns dos irmãos podem ler para nós. Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nascer uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Olha a palavra profética se cumprindo bem pertinho de nós. Pode uma nação nascer em um só dia? É impossível. O povo de Israel nasceu 400 anos no Egito. Foram 400 anos. A família de Jacó desce ao Egito e 400 anos depois, então tem um povo. Como que um povo pode nascer em um só dia? Israel nasceu com dia e hora
18 de maio de 1948, às 4 horas da tarde. Cumprimento profético. Deus, Ele vem nos falando, muito próximo a nós, de que Ele fala e Ele cumpre. Quando nós entendemos as profecias, quando nós entendemos o que Deus falou através de Isaías, Jeremias, nós vemos um Deus zeloso pela sua palavra. Aleluia. E se Ele cumpriu a palavra dele para Israel, um povo amado, um povo que Ele preparou com todo zelo, com todo cuidado, Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, eles ficaram sem sua terra, eles voltaram, eles viveram por séculos, por anos, séculos debaixo de impérios mundanos, porque foram 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Persa, Grego e Roma, que foi o tempo que Jesus nasceu. Se Ele permitiu isso tudo para o seu povo se acordar e buscar a Ele, Ele está falando que Ele age da mesma forma com a igreja de Cristo. Para quê? Para fazermos acordar, para nós despertarmos e voltar-se para Ele. Deus, Ele não engana ninguém acerca de como Ele age. Nós é que precisamos entender a sua palavra para nos prostrarmos a ela, para nos submetermos a ela e chegar da forma como Deus quer que nós estejamos. Porque Deus tem um alvo para cada um de nós. Eu não posso viver do jeito que eu quero, ao meu bem querer, e achar Deus está satisfeito comigo. Não. Nós temos que caminhar prostrado, lendo a palavra e orando ao Senhor e pedindo: Senhor, faz-me entender o que Tu queres de mim. Faz-me entender o Senhor, como o Senhor quer que eu viva, como o Senhor quer que eu ande, como o Senhor quer que eu fale. Aleluia. E Deus fala. Deus fala. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. E eu jamais perguntaria, quantos aqui leem a Bíblia todo dia? Eu jamais perguntaria isso. Mas dito isso, que cada um em si responda para si, responda para o Senhor. Qual é a tua paixão pela palavra? Quantas vezes você abre a Bíblia durante o dia para ler? Quantas vezes você ora junto com a palavra? De você abrir, ler, e ali você se prostrar diante da palavra do Senhor. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, faz-me conforme a tua palavra. Aleluia. Que cada um responda isso para o Senhor. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus com a boca, é muito fácil dizer que eu amo a Deus. Mas a minha vida, as minhas atitudes dizem isso para Deus? Será que Deus nos olha cada dia e Ele vai dizer assim: olha, meu servo me ama, está na minha palavra, está ali comigo, orando, falando, estou ouvindo a voz dele, conheço o coração dele. Será que é isso que Deus pensa de cada um de nós hoje, a igreja de Cristo? Será que aquele que não lê a palavra, que não se importa com a palavra, vai chegar até o arrebatamento? Vai ser levado? Qual é a dimensão do nosso amor para com Deus, da nossa busca, para nós abrirmos a boca com certeza e dizer: estou esperando Cristo, Maranata, vem Jesus? Ou nós só estamos repetindo o que nós estamos ouvindo, o que os outros falam? A última coisa que a igreja do século 21 precisa ser é papagaio de pirata. Porque papagaio de pirata repete só o que ouve. Ele
Ele não sabe falar mais nada. Ele não tem nada dele para falar. Ele só repete o que ele ouve. E a igreja de Cristo hoje está falando o quê? Está pregando o quê? Está ensinando o quê? Palavras repetitivas? Palavras que todo mundo está falando? Ou nós estamos abrindo a Bíblia e estamos buscando a compreensão da palavra de Deus, para assim nós nos atentarmos para a preparação desses últimos dias e preparar a outros e ajudar a outros se prepararem. Porque a igreja de Cristo caminha um ajudando o outro. Uns pode ser que vão um pouco mais à frente, outros estão mais atrás, mas quem está na frente vem fortalecendo o que está atrás. Vamos, irmãos, está difícil, mas há uma recompensa. O povo de Israel, eles são consolados com a palavra do reino milenar. Todos os profetas, quando estão a palavra de consolação que eles falam acerca de Deus, eles estão falando do reino milenar. E nós vamos compreender pela palavra que Israel, ele passa por um processo, o processo da grande tribulação, para poder ser espiados. Mas a igreja de Cristo, nós que formamos a igreja de Cristo, nós reconhecemos o sacrifício de Jesus. E é pelo sacrifício de Jesus, o consolo para nós é o arrebatamento. Nós seremos tirados antes da ira de Deus se derramar sobre a terra. Glória a ti. Nós não passaremos, a verdadeira igreja de Cristo não passará pela ira de Deus. Por quê? Porque nós aceitamos a Jesus. E Jesus sofreu a ira de Deus na cruz. Ele suportou toda a ira de Deus. E quando nós aceitamos a Ele, então nós estamos livres da ira de Deus. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra no período da grande tribulação. O versículo 7 aqui nos diz assim: como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus baluartes, e puserem em aperto. Esse versículo está falando do período da grande tribulação, está falando do Armagedon. As nações que virão contra o povo de Deus, contra a lareira de Deus. São nações que vão pelejar contra Israel. E Deus pelejará, e Jesus pelejará pelo seu povo. A igreja já está com o Senhor, mas o Senhor Jesus, ele volta nessa terra para resgatar seu povo Israel, exatamente no final da grande tribulação, na guerra da qual nós conhecemos com o nome de Armagedon. É interessante como a palavra de Deus ela é fiel, e nós precisamos saber tudo que está na palavra de Deus foi escrito, foi deixado para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. Romanos 12:15, Paulo fala para a igreja de Roma que tudo que foi escrito para o nosso conhecimento foi escrito. Se Deus escreveu essa palavra que foi dada aos profetas, e se Ele selecionou o cânon para que essa palavra chegasse até nós, é porque Ele quer que nós entendamos essa palavra. Aleluia. É porque não é uma palavra que está à toa escrita num livro. Não, está na palavra de Deus, para nós entendermos
forma. Eu sou o mesmo Deus, eu não mudei. E Deus não muda. Deus é imutável. Mas cada um tem o direito de viver a vida que quiser. Deus fez o homem com um livre-arbítrio. O cristão que aceita Jesus, que levanta sua mão e fala com todo o coração, escreve o meu nome no livro da vida. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele não vive mais a seu bel prazer. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos como Senhor e Salvador. Como Salvador é muito fácil nós irmos até Jesus. Ele morreu na cruz, ele me dá a salvação. Como Senhor, é difícil para muita gente. É difícil para muita gente. Por quê? Porque se ele é o Senhor, nós somos servos. E todo servo tem que obedecer ao seu Senhor. Todo servo tem que fazer o que o seu Senhor quer. Então, muitas pessoas que hoje ainda vivem dentro da igreja, eles vivem com Cristo como Salvador, não como Senhor. Mas deixa-me avisar que só chegará à eternidade quem tem o Senhor como seu Senhor. Aqueles que têm a Jesus como seu Senhor. E é maravilhoso quando nós lemos toda a palavra de Deus, porque Ele nos deixa claro com todo o viver do seu povo. Lá no livro de Deuteronômio, de Êxodo, quando Deus está formando o seu povo, falando tudo o que o seu povo tinha que fazer, como Ele queria que seu povo servisse, Ele fala sobre servos e senhores. E Ele fala assim, porque Ele deu o ano do jubileu, cada 7 anos, tudo que foi dado, que foi compartilhado, tudo teria que voltar ao dono oficial no 7º ano, no ano do jubileu. Não vou entrar nessa questão porque é uma outra lição com bastante, bem amplo, né? Mas quando o Senhor ensina a ele sobre o servo, ele fala assim, olha, quando chegar o ano da restituição, aqueles que estão servindo ao seu Senhor, e se eles amarem muito o seu Senhor, eles podem renunciar à sua liberdade. E fala assim, eu abro mão da minha liberdade para eu viver com o meu Senhor. Porque alguns israelitas, dependendo do que eles passassem, necessidade, seja lá qual fosse o problema que eles fossem, eles poderiam servir outros como servos. Olha, eu tenho uma dívida, eu não tenho como pagar, eu vou trabalhar para você e com esse trabalho eu pago a dívida que eu estou te devendo. Mas com 7 anos, o Senhor ao qual eu estava servindo tinha que me deixar forro. Mas se eu amasse muito o meu Senhor, eu poderia falar, eu abro mão da minha liberdade. Eu não quero mais a minha liberdade, mas eu quero te servir. Eu quero ficar na tua casa. Eu quero ser teu servo. Então, esse servo era levado aos portões da cidade. Ali ficavam os anciãos que julgavam o povo. E ali, diante dos anciãos, aquele servo, aquele escravo, ele encostava a orelha na sovela da porta, no umbral da porta, e ali era deixada uma marca na orelha deles. Algo do tipo, mais ou menos, eu sei que todos já viram de alguma forma, aquelas pessoas que fazem alargamento na orelha, que tira lá uma pata e coloca aquela argolinha que é para secar ali. Era feito um processo mais ou menos assim. E depois que aquilo sarava, que secava, aonde aquele escravo passasse, aonde aquele homem passasse, ele falava assim, olha, aquele homem ama muito o seu Senhor. Ele teve uma marca que era legível para todos viam.
Todos eram testemunha de como esse servo amava muito o seu Senhor. Nós amamos muito o nosso Senhor hoje. Aleluia. Ao ponto de abrir a mão de toda a nossa liberdade, dos nossos desejos, das nossas vontades, do nosso querer, e trazemos em nós a marca que reflete esse amor. Somos esse escravo de orelha furada? São esses escravos de orelha furada que o Senhor está buscando hoje. São esses escravos de orelha furada que vão ser arrebatados naquele dia. E a palavra do Senhor, Ele está nos deixando muito alerta. Ele não está enganando ninguém. O arrebatamento pode acontecer hoje. E ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Eu não fui no culto de ensino que ensinaram isso. Eu não fui na EBD que ensinaram isso. Mas na sua casa você tem a palavra de Deus. Você abriu a Bíblia para ler e entendeu o que Deus está falando conosco. O que Deus fala com cada um de nós. Diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis. Nós não temos desculpa diante de Deus. E essa palavra é para todos, é para adolescentes, é para jovens, é para os irmãos e para as irmãs e pessoas idosas, como eu, que eu acredito que aqui eu vou acabar sendo a mais velha de todas, né? Fica eu e o pastor aqui, né? Nós somos os anciãos do culto de hoje. A palavra de Deus é para todos. Porque, queridos, eu estou há 2 dias pregado no livro de Isaías, as profecias, e Deus falando comigo. E Deus me exortando. Deus me exortando. Por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. E Ele quer que nós estejamos com Ele na glória. Aleluia. Mas nós só vamos chegar lá se nós estivermos andando e caminhando, conforme Ele está nos dizendo na sua palavra. Ele deixou aqui escrito tudo o que Ele fez com Israel, o amor, o zelo, o cuidado. Porque Ele também está nos falando, eu amo, eu zelo por vocês, eu cuido de vocês. Mas eu quero pessoas que me ouçam, pessoas que me servem, pessoas que abrem mão da sua vida por mim. Sabe aquele viver que nada mais me importa senão a palavra de Deus? É isso que Deus está esperando de nós hoje. Porque o arrebatamento pode ser antes da meia-noite. Pode ser antes da meia-noite. Quando nós prosseguimos nesse texto, eu já estou quase no horário. Nós vamos ver que a partir do versículo 9, Deus está falando sobre cegueira espiritual. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender na palavra. O versículo 9 diz assim: estatelai-vos e ficais estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Isso era a vida que Israel estava vivendo, misturando sua adoração com adoração aos povos. E Deus fala assim: vocês estão bêbados, embriagados, e não é de vinho, é de pecado, é de desobediência. Estão cegos, porque eles tinham os profetas estavam falando e eles não estavam entendendo. Queridos, nós estamos aqui falando a palavra de Deus e falando no arrebatamento. E possa ser que todos estejam entendendo o que eu estou falando. Existe um detalhe nisso tudo. Nós não podemos entender com a nossa razão. Nós temos que entender com o coração, entender pela fé. Se for só com a razão, quando
falou muitas coisas. Entender com a razão não passa da terra. Não passa da terra. Agora, entender com o coração e entender com a fé, isso sim vai fazer a diferença nas nossas vidas. Glória. Deus aqui, ele fala sobre o povo cego. Querido, nós temos que desejar Deus a um ponto que Deus se agrade de nós e que o Espírito Santo nos toque e abra o nosso coração ao ponto de nós não sermos cegos espirituais. Porque Jesus, quando ele caminhou na terra, os seus discípulos lhe perguntaram uma vez, por que o Senhor só fala em parábolas? E Jesus falava assim, olha, para eles eu só falo em parábolas e fica por isso mesmo, mas para vocês eu vou revelar o que diz a parábola. E Jesus falava aos seus discípulos, olha o perigo, era o povo de Deus que estava ouvindo Jesus, eram os judeus que estavam ouvindo Jesus, mas ele fala assim, eles são de coração tão duros, eles são tão obstinados, eles vivem tão por eles mesmos, eles vivem uma religiosidade que para eles só era importante a religiosidade, que eles só vão ficar com a palavra, eles são cegos, mas para vocês eu vou revelar. Oxalá, queridos, que o Espírito Santo de Deus revele a nós a sua palavra no dia de hoje, que nós não fiquemos somente com aquela palavra que só é para ouvir, como ficaram aqueles judeus, porque Deus sabia que eles eram obstinados e desobedientes. Que o Senhor encontre obediência no nosso coração, na nossa vida, que Ele encontre desejo dentro de nós de buscar a Ele com todo o nosso coração. Por quê? Porque aí então o Espírito Santo vai trabalhar nas nossas vidas e vai abrir a nossa mente, o nosso entendimento e vai nos dar mais desejo, mais desejo, mais desejo de nós estarmos na presença de Deus. Aleluia. De fazermos a vontade do Senhor. Glória. Pelo ser humano isso não vem, é o Espírito Santo que desperta isso em nós, é o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que nos faz buscá-lo, mas nós precisamos desejar isso. E não é desejar com a boca. Deus conhece a vida de cada um, Deus sabe por onde anda. O versículo 13, o Senhor está dizendo assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Eu sou ovelha da congregação da Vila Áurea. Eu vou na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, eu vou na quinta. Todos os dias que tem trabalho, eu estou lá. A EBD, eu não perco uma. Estamos servindo a Deus ou estamos vivendo uma religiosidade que Deus repugna? Porque religioso não vai chegar no céu. Deus aqui está falando bem claro para o seu povo e é uma mensagem para a igreja de Cristo hoje. Vocês me honram com lábios, mas o coração está longe de mim. Quando nós saímos de dentro da igreja, o que nós somos lá fora? O que nós somos lá fora? O que nós falamos lá fora? O que nós vestimos lá fora? Como nós nos comportamos lá fora? O que é que nós pensamos quando nós estamos aqui da porta da igreja para fora? Como nós somos? Nós podemos até enganar o homem, mas não vamos enganar a Deus. Nunca. Nunca. A palavra de Deus é clara. Deus está nos desejando, Deus está nos amando. Então Ele está nos falando o que Ele quer de nós. 14, ele diz assim, eu continuarei a fazer o
Deus quer fazer uma obra maravilhosa no meio do seu povo. Aleluia. Deus quer, mas Ele só vai fazer se nós nos prostrarmos diante da sua palavra. Se nós nos prostrarmos diante da vontade, do desejo do coração de Deus. Eu não posso viver o que eu quero e achar que Deus vai fazer o resto. Não, não vai. Cristo já veio e já fez todo o sacrifício que era para ser feito. Agora cabe a nós fazer. Eu tenho que ir ao Senhor, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que desejar ao Senhor. Jesus, quando estava na terra, ele disse que o reino de Deus é tomado à força. Ele não falou que só é para ir para a igreja, ouvir o pastor pregar e voltar e ficar assim de boa, que vocês já estão salvos. Não. Ele falou que o reino de Deus é tomado à força. Aleluia. Então eu tenho que me esforçar. Qual é o meu esforço? Eu tenho que negar a mim mesmo, a minha vontade. Eu quero falar alguma coisa, mas eu não devo falar porque eu não devo fofocar. E quando o pensamento me vier à mente, eu tenho que enxotar aquele pensamento. Por quê? Porque a minha mente tem que estar cheia da palavra de Deus. Quando o meu coração começar... A Bíblia afirma que o coração do homem é enganoso. Eu senti no meu coração. Sentiu o quê? Eita Deus. O coração do homem é enganoso. E Deus, Ele quer que nós chegamos à vontade do coração dEle. E a vontade do coração dEle está aqui na sua palavra. É só abrindo a Bíblia é que nós vamos entender o que Deus quer de nós. E eu vou falar de novo. Quantas vezes abrimos a Bíblia num dia para ler a palavra do Senhor? Irmã Abigail, mas 24 horas do dia passa muito rápido, passa mesmo. Não temos mais. Eu vivi lá no século passado, século XX, eu sou dos anos 1900 e bolinha. Aqueles dias tinham 24 horas. Os de hoje não tem mais. Passa muito rápido. Só que o de hoje também tem o celular, tem as redes sociais, tem o Instagram, tem Facebook, tem o WhatsApp e mais outros que eu não sei nem dizer o nome, Twitter. Tem mais alguns aí que eu não sei dizer o nome. E as pessoas se ocupam muitas horas de um celular na mão. Eita Jesus! Muitas horas. Pesquisando muitas vezes a vida alheia, querendo descobrir fofoca da vida alheia. E aí quando chega no final do dia, fala assim: Jesus, eu estou cansado, está na hora de dormir, meus olhos estão colando de sono. Aí abre lá o Salmo 23, lê 2 versículos. Amém, Senhor, nos guarda nesta noite e vai dormir. Meu Deus! Eita Jesus. Sabe qual foi a palavra dentro da parábola que Jesus contou de uma pessoa que ajuntava muito nos seus celeiros? Ele era próspero. Prosperidade não quer dizer, não é só dizer que é bênção de Deus, não, viu, queridos? Aquele homem era muito próspero. Ele já estava assim pensando: eu vou derrubar estes celeiros e eu vou construir outros maiores, porque esse que eu tenho não cabe mais. Deus está me abençoando muito. Deus, Pai. E aí Deus diz assim: esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, e para quem será? Ninguém sabe o dia da sua partida. Ninguém sabe. Talvez essa seja a última aula que eu esteja dando, o último ensino que eu esteja dando. Eu não sei o dia da minha partida. E o Senhor também pergunta para mim: o que tens preparado e para quem será? Essa palavra é para todos, sem exceção. Porque para Deus não tem título, para Deus não tem posição, para Deus não tem carteirinha. Deus, Ele nos olha como seu povo, e como seu povo todos nós estamos assim diante de Deus, todos no
mesmo patamar. Eita Deus, Pai. A palavra de exortação é para todos. É para todos. O Senhor nos deseja, o Senhor nos ama, mas nós temos que dar atenção para a sua palavra. Verso 15. Ajudai-vos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem-nas escuras, e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Oh, Jesus. O que fazemos dentro da nossa casa? Como fazemos dentro da nossa casa? E muitas vezes é uma coisa tão natural, que a gente olha para o lado e fala assim: tem ninguém aqui, não tem ninguém vendo. O principal está vendo é Deus. O salmista nos revela no Salmo 139 que nós não conseguimos fugir da presença de Deus. Aonde nós pensarmos e nos retirarmos, Deus está lá. Deus está lá. Eu já passei do horário, irmãos, me perdoem. Eu só quero um último versículo, um último texto. Livro de Amós, capítulo 7, versos 7 e 8. Algum irmão leia para nós. Amós, capítulo 7, versos 7 e 8. Amós 7, 7 e 8. 7. Amós 7, versos 7 e 8. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, Israel, e nunca mais passarei por ele. A palavra de Deus para Israel naquele tempo, ele diz assim: que vês? Ele pergunta para o profeta. O profeta fala que ele vê um muro que foi levantado com prumo. Eu acredito que todos saibam o que é um prumo, né? É uma ferramenta que se é pendurada quando se constrói paredes, muros, que é para ele ficar retinho. Amós vê um muro que foi construído com prumo. E Deus fala assim: eu vou colocar um prumo no meio do meu povo. Hoje nós podemos dizer assim: eu faço parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está formada. O muro está levantado a prumo. Por quê? Porque dentro da igreja nós temos regras a seguir. Para sermos cristãos, nós temos regras para seguir. Ninguém é cristão de qualquer jeito. A Igreja de Cristo está aqui, pronta. E Deus está falando assim: eu vou colocar um prumo no meio do meu povo. Tempo de preparação, queridos. Tempo de preparação. Porque o prumo do Senhor, ele mede exatamente aquele que está certo e aquele que está errado. O prumo do Senhor não se engana. É o prumo do Senhor. Eu já sou crente. Faço parte da igreja. Eu sou diácono, sou presbítero, pastor, evangelista, não importa. Eu sou. Deus está falando: eu vou passar o meu prumo no meio do meu povo. Que Deus nos abençoe em Cristo.